Vamos para mais uma atividade, vamos dar continuidade ao nosso conceito de funções. Vou aproveitar esse código que a gente já fez para ilustrarmos a ideia. Então, a gente já falou de vetores e agora a gente vai falar de como juntar o conceito que a gente viu de vetores e funções, porque eu posso passar vetores também como argumento de uma função. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer e já deixar pontuado é que nós vimos que tem funções com passagem por valor e passagem por referência. Passagem por valor, os parâmetros os valores dos parâmetros são copiados e eles não compartilham o mesmo espaço de memória. Na passagem por referência, eu já tenho esse compartilhamento de memória entre argumento e parâmetro. No caso de vetor, sempre a passagem é por referência. Então, se eu fizer qualquer alteração de um valor dentro da função, eu vou estar alterando o valor do parâmetro que eu passei na chamada. Então, é preciso ter isso muito bem guardado na memória, na nossa memória programador, para a gente não fazer coisa errada. Então vamos pegar um exemplo. Vou pegar essa lógica aqui de potenciação e vou colocar dentro de uma função. Então aqui esse aqui era um vetor que a gente gerava os valores de forma aleatória e depois fazia a potenciação dele. Vamos aqui dar um nome da função. Essa função vai ser void, porque ela não vai retornar nada. Void vetPot. Vamos pegar e existe basicamente três formas de passar um vetor como parâmetro de uma função. A primeira é essa. Tem que dizer que tipo que é o vetor, eu declarei como float, então vamos colocar como float aqui. Vai receber um vetor float, v, abre e fecha colchetes, abre e fecha parênteses para implementação. A questão do vetor também tem uma grande situação aqui. Tem as variáveis globais, as variáveis locais, então tem os escopos das funções, obviamente, variável local que foi declarada dentro de uma função, ela existe só dentro daquela função. Portanto, estou dizendo isso para dizer que quando eu vou passar um vetor como parâmetro de uma função, a função ela não sabe a quantidade de elementos que um vetor tem. Nesse caso, eu tenho duas alternativas, que é passar o tamanho do vetor como um parâmetro da função. Então, por exemplo, tanvet, isso aqui seria eu tenho que informar quantos elementos tem no vetor, e aí dentro da minha lógica, o meu for vai percorrer até esse tanvet. No entanto, existe outra alternativa que são as variáveis globais, e aí eu declaro, por exemplo, tanvet, tanvet, e aí, por exemplo, 10. E aí, isso daqui é uma variável global, e a partir do momento eu posso usar essa variável em qualquer função que eu estou implementando. Mas também existe ainda mais um recurso que é a própria constante que a gente definiu em cima. A constante ela também é globalmente conhecida. Então, nesse caso, como eu usei uma constante para limitar o tamanho do vetor, eu posso usar aquela própria constante aqui para manipular esse vetor que eu vou usar na função. Vou fazer um Ctrl aqui. Mas é só isso daqui. A gente já gerou o vetor aleatório lá em cima. Nesse caso, a potência que vai ser digitada pelo usuário aqui fora, eu vou ter que passar como parâmetro para a função. Float pot. E aí aqui dentro eu coloco o pot.
Vou dar nome para vet para não ficar igual. Tem que declarar esse I aqui. Conforme dito, vetor sempre é por referência. Então, qualquer alteração que eu estou fazendo aqui, por mais eu vou passar esse V na chamada da função. Aqui é V, aqui é vet. Estou usando nomes distintos, mas vou estar manipulando o mesmo espaço de memória. Além disso, eu preciso dizer que vetor sempre é passagem por referência, porque quando eu estou fazendo isso daqui, embora a notação seja diferente, eu estou passando um ponteiro de memória. E eu vou mostrar que existem outras duas formas de fazer a mesma coisa. Vamos pegar, vou apagar essa linha aqui, só gerar o vetor aleatório, eu vou deixar a impressão e vou colocar aqui o cabeçalho lá em cima. Ponto e vírgula. Gerei os valores. Gera aqui entre 11. Vamos chamar a função vet. Pot. Passando o vetor V e passando também a potência. Aqui eu tenho uma função que ela é uma função void, ela não retorna valor, mas ela vai manipular o vetor, porque vetor sempre é passagem por referência. E eu tenho um segundo parâmetro que eu estou passando, que é a potência, que é uma passagem por valor. Então eu posso combinar esses conceitos sem problema algum. Eu não preciso ter necessariamente uma função cujos parâmetros são tudo passagem por valor ou tudo passagem por referência. Eu posso combinar. E nesse caso, do vetor, eu não uso o E comercial, porque eu usaria se fosse uma variável. Vetor, eu só passo o nome dele. Vamos ver, compilar isso daqui. Deu um erro porque é float. Outro erro porque aqui é vet. Esqueci de alterar o nome. Vamos ver se foi. A potência, vamos colocar na potência quadrada. 49. Porque a gente não tem como a gente conferir. Vou pegar e imprimir antes. Deixa eu fazer a conferência. Quadrado. 2, tá certo. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Vou pegar um valor 9 ao quadrado é 81. Então, foi feito certo. Então, essa aqui é a primeira forma, é a primeira notação de eu passar um vetor. Eu vou ter que dizer o tipo dele e vou ter que usar abre e fecha chaves. Quando eu vejo isso, eu sei que eu estou passando um vetor. Se eu estivesse fazendo um cálculo, essa função aqui ela é void porque toda alteração eu estou fazendo direto no vetor. Eu poderia, por exemplo, um vetor, uma função que retorna o somatório dos elementos. Aí, nesse caso, a função não seria void, seria de um tipo qualquer. Se o vetor fosse de float, obviamente que eu deveria retornar um float. Faria a soma e retornaria a variável que acumulou a soma. A segunda forma de fazer a mesma função, elas são equivalentes. Só para deixar claro, não vai mudar nada. Vou colocar vet aqui. Vet1, que seria eu colocar o tamanho do vetor. Vou colocar o tamanho da constante. Se eu não estivesse usando a constante, eu colocaria o tamanho do vetor. Se o vetor fosse de tamanho 10, tamanho 5, vamos colocar a constante.
É a mesma função. Vou colocar o cabeçalho dela lá em cima. E aqui eu vou chamar o vet pot 1 e vou rodar. Enfiamos base 2, aqui 3, 9, 6 é 36, 36, vamos pegar um outro valor grande aqui, 4, 16. Então também fez o cálculo da forma correta. O mais comum é usar essa notação aqui, porque quando eu vejo essa definição eu sei que eu estou manipulando vetor. Existe uma outra notação que também é bastante usada, que é esta daqui. Usar a notação de ponteiro. Aqui dentro continua igual. Tá? Essa notação é muito usada, mas ela é mais usada quando a gente está manipulando string. Eu vou fazer o exemplo próximo, vai ser trabalhando com string, mas também é possível essa notação aqui. Por quê? Porque o vetor é um tipo de string, exatamente isso. Tipo de string não, consertar. O vetor ele é um tipo de ponteiro, exatamente. Então é possível usar essa notação sem problema algum. Deixa eu trocar o nome aqui. Vou copiar ela para cima. Deixa eu ver aqui. E aí aqui eu chamo vet 2. Então também não... Percebam que em todas as vezes que eu estou usando as funções eu não estou usando comercial, o e comercial. F11. Base 2. 1749, 39, 525. Também fez a potenciação de forma correta. Então, nessa atividade aqui, a gente viu 3 formas de usar vetor como argumento de uma função, com abrindo e fechando chaves, com abrindo e fechando chaves, não, abrindo e fechando colchetes, abrindo e fechando colchetes, colocando o tamanho do vetor, e uma terceira anotação que é usando a representação de ponteiros. As 3 estão corretas. O que a gente usa com mais frequência? Já falei, mas vou reforçar agora no final do vídeo. Essa notação aqui, que é a primeira que a gente fez, a primeira vez em função. Isso aqui a gente usa quando nós estamos manipulando vetores numéricos, essa é a notação mais comum. E a segunda notação é essa daqui, que é usado quando a gente representa ou quando a gente manipula vetor de caracteres ou as strings. Mas ambas fazem a mesma coisa. No caso do vetor numérico, a gente tem que ter a preocupação de alguma forma, deixar claro para a função que vai manipular o vetor a quantidade de elementos desse vetor. No caso, do exemplo que nós usamos, nós fizemos o uso de uma constante, que é globalmente conhecida. Se eu não tivesse a constante, eu teria que informar o tamanho do vetor como parâmetro da função, ou então criar uma variável global. Não falei, porque presumo que esteja explícito, mas eu vou reforçar. Tem um i aqui, tem um i aqui, e tem um outro i aqui, e tenho mais um i aqui na função main. Tenho 4 variáveis com o mesmo nome, mesmo tipo, i. Mas isso é permitido porque cada variável i inteiro ela está sendo declarada dentro
de uma função específica. Então, aqui dentro da main, aqui dentro de vetpot, aqui vetpot 1, vetpot 2. Portanto, cada i existe só dentro da função de qual ela foi criada. Então, vetpot 1 não tem a mínima noção que existe um i em vetpot 2 e isso vale para todas as outras comparações. Então, ficamos aqui nesse vídeo. No próximo, a gente vai falar um pouco de string.